Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a ordem de Nicolás Maduro para fechar todas as fronteiras da Venezuela, isolando completamente o país e impedindo a entrada de observadores internacionais. Seria essa a primeira medida visando um golpe nas eleições de domingo? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Nesta sexta, 26 de julho, em uma medida inesperada, Nicolás Maduro ordenou o fechamento de todas as fronteiras terrestres, navais e aéreas da Venezuela. Durante o dia, centenas de voos com destino à Venezuela foram cancelados, e mais de uma centena de observadores internacionais, como deputados, senadores e até mesmo ex-presidentes de outros países, foram impedidos de viajar ou foram até mesmo sumariamente deportados da Venezuela. Mas, curiosamente, apesar de mais de uma centena de observadores terem sido impedidos de entrar ou de terem sido simplesmente expulsos do país, Celso Amorim, assessor-chefe de Lula da Silva, foi o único que conseguiu pousar ontem na Venezuela, sendo inclusive recebido por ministros e assessores pessoais de Nicolás Maduro. Para quem não se lembra, Celso Amorim foi aquele que, apesar de Maduro ter afastado seus principais opositores das eleições, de ter ameaçado iniciar uma guerra se não for eleito, de ter imposto a censura no país através do encerramento de dezenas de sites de notícias e de ter fechado as fronteiras da Venezuela para impedir a entrada de observadores para as eleições, disse que as eleições presidenciais ajudarão a mostrar que a democracia está consolidada na Venezuela. Esse encerramento completo das fronteiras e a expulsão e proibição de entrada de observadores internacionais pode significar o primeiro passo de um planejado golpe para fraudar as eleições. Só para contextualizar, após a cassação da candidatura de Maria Corina Machado, a oposição conseguiu registrar a candidatura de Edmundo Gonzalez, com Maria Corina realizando um esforço gigantesco e mobilizando o apoio de toda a oposição para essa candidatura. O resultado de todo esse esforço pode ser medido nas pesquisas eleitorais, com diversos institutos registrando uma vantagem de mais de 40 pontos para Edmundo Gonzalez. Aliás, foi por causa de toda essa desvantagem nas pesquisas que Maduro ameaçou iniciar uma guerra se não for eleito. Aquela ameaça de guerra, feita em um comício e repetida em uma entrevista, é a prova de que Nicolás Maduro sabe que está em desvantagem e que, efetivamente, teme ser derrotado nas eleições. É importante lembrar que Maduro controla totalmente o CNE, sigla para Conselho Nacional Eleitoral, um órgão criado por Hugo Chávez em 1999, com a responsabilidade de organizar e coordenar as eleições no país, o que inclui, obviamente, a contagem dos votos, o que significa que, na prática, é Nicolás Maduro que conta os votos. O problema, neste caso, para Maduro, são os observadores internacionais. As eleições são eventos, obviamente, muito importantes em qualquer democracia, por isso é crucial que não haja nenhuma fraude, com a melhor forma de impedir isso sendo através da participação de observadores internacionais independentes. Geralmente organismos, políticos e ex-políticos que se deslocam aos países para observarem a votação e o processo de contagem dos votos. São proibidos de intervir, com a sua atuação limitada à observação atenta de todo o processo. Se houver algum sinal de fraude ou de má conduta, tudo é devidamente registrado e exibido para o mundo. E por isso, quando o líder de um país tem planos para fraudar as eleições, a primeira medida que toma é impedir a presença desses observadores. Por exemplo, foi isso que Alexander Lukashenko, no poder na Bielorrússia há 30 anos, fez nas 6 eleições presidenciais consecutivas que venceu. E foi isso que Vladimir Putin, no poder na Rússia há 24 anos, fez nas eleições presidenciais de 2024, vencida por ele com quase 90% dos votos.
Portanto, aquilo que Maduro fez nesta sexta, ao expulsar e proibir observadores internacionais para as eleições do dia 28, foi simplesmente copiar uma prática comum de ditaduras e autocracias. E por isso, a resposta para a pergunta título do vídeo é: provavelmente sim. Provavelmente, Nicolás Maduro, sabendo que tem grandes chances de ser derrotado nas urnas, planeja fraudar as eleições. E para fazer isso, o primeiro passo envolve justamente impedir a presença de observadores internacionais. Ao fechar totalmente as fronteiras, Maduro também impede a entrada de venezuelanos que há anos vivem exilados fora do país. Hoje, em 2024, os venezuelanos representam o grupo nacional com o maior número de refugiados no planeta. Nem a Ucrânia, que está sendo invadida, destroçada e arrasada por Vladimir Putin desde 2022, tem tantos refugiados vivendo em outros países. De uma população de 28 milhões, cerca de 7,7 milhões de venezuelanos foram obrigados a abandonar o país, fugindo da opressão e da miséria criadas por Nicolás Maduro, milhões de votos que Maduro sabe que irão diretamente para a oposição. Portanto, ao fechar as fronteiras da Venezuela, Maduro, além de impedir a presença de observadores para as eleições de domingo, também impediu a oposição de receber milhões de votos de venezuelanos que poderiam voltar temporariamente ao país para exercer o seu direito ao voto. Tudo isso, associado com as ações e declarações ao longo dos últimos meses, indicam que Maduro está efetivamente se preparando para fraudar as eleições e consolidar a sua ditadura na Venezuela. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.